Olá, minhas queridas maravilhosas, espero que vocês estejam todas bem. Eu venho aqui neste vídeo assim um bocadinho mais curtinho, só para explicar o que é este chakra braquial, que tanto falamos na nossa comunidade barra tribo, e explicar a importância dele e a importância da sua limpeza. Então eu vou compartilhar aqui a imagem que a inteligência artificial gerou daquilo que eu disse, daquilo que me foi mostrado, basicamente, que é esta ligação entre o nosso peludinho e a nós humanos. Então eu vou aqui compartilhar a ver se isto fica. Então vou compartilhar aqui a imagem. Então, basicamente, aqui, o que é que são os chakras? Para começar, para quem ainda não está assim muito familiarizado, que não acredito, porque senão não estariam aqui nesta tribo também, mas assim só para fazer aqui um breve apanhado, os chakras são pontos energéticos no corpo energético, são pequenos vórtices de energia, que está ali energia condensada, que basicamente os principais, os 7 principais, quer nos humanos, quer nos animais, são iguais, estão localizados em pontos estratégicos literalmente das glândulas mais importantes, que se referem às glândulas importantes do corpo, que libertam hormonas, que é o que faz funcionar o corpo físico e o corpo emocional, mas são pequenos vórtices energéticos que faz a ponte entre tudo aquilo que é externo para aquilo que é interno. Então, quando esses centros energéticos, esses chakras estão desalinhados, e podem estar desalinhados quer para o excesso, quer para a falta de energia, então toda aquela zona que eles controlam, entre aspas, vai estar alterado. E então aquilo que nós fazemos com harmonizações energéticas, e neste caso através do Reiki, mas existem outro tipo de harmonizações, mas eu utilizo a base, o Reiki essencial, porque é a minha base de aprendizagem, mas basicamente é fazer esse alinhamento a esses chakras, para que todos aqueles que estejam com falta ou aqueles que estejam em excesso de energia fiquem mais alinhados e que haja depois harmonia a nível emocional e a nível físico também. E por isso é que nós fazemos os círculos e por aí fora, fazemos também estas entregas de Reiki, mas neste último círculo que aconteceu agora em fevereiro de 2026, em que demos início ao movimento A Dor Dele é a Tua Dor. Portanto, nós abrangemos todas as dores. Portanto, começamos na dor física, depois fomos para a dor emocional e depois fomos para a dor espiritual, não havendo dor espiritual, mas era aquilo que eles traziam como missões e propósitos. E foi a meio que a espiritualidade, eu canalizei através da espiritualidade um bocadinho esta imagem de basicamente como é que se dá a ligação literalmente ao humano, dos animais ao humano. Eu já sabia que havia um chakra diferente, que é este chakra braquial, que ele fica mais ou menos nesta zona, na zona dos ombros. Aqui está um cão, está um gato, mas ele é bilateral, portanto é na zona dos ombros, e por acaso eu depois, ele chama-se braquial porque é a zona que em termos anatómicos há ali que nós chamamos braquial, e há aqui esta zona braquial. E por acaso eu andei sempre a dizer, é o plexo braquial, é o plexo braquial. Mas não é o plexo braquial. O plexo braquial, ele existe de facto, mas eu até fui ver aos livros de anatomia veterinária, que eu aprendi lá atrás há 14
14, há 20 anos atrás, porque existe mesmo o plexo braquial, que é a fusão, ali mesmo nesta zona, curioso, uma fusão de nervos que saem da coluna, portanto das últimas cervicais, e que se fundem ali tipo como se fosse um nó, o dito chamado plexo braquial, isto fisiologicamente falando e fisicamente falando, que depois irradia para todos os nervos que vão dar à pata, aos músculos e por aí fora. E não só, que depois eu fui ver, e quando há alterações a nível desse plexo braquial, há também alteração a nível do olho. Portanto, como é que foi lá parar? Isso depois é outra conversa que eu vou aprofundar mais um bocadinho, porque eu não me recordo. Mas, voltando aqui, então, eles têm os 7 chakras, portanto, principais, portanto, o da coroa, o do terceiro olho, o da garganta, o cardíaco, que está aqui evidenciado, tem o plexo solar, tem o umbilical e tem o raiz. Depois, existem outros que são importantes para eles também, que são nas pontinhas, debaixo das patinhas, porque eles estão descalços e estão literalmente ligados à mãe. E também tem este chakra braquial, portanto, que é bilateral, enquanto que os outros são só únicos. Estes são bilaterais, portanto, um em cada ombro, que faz a ligação ao humano. Isso eu já sabia já há algum tempo e já é bastante conhecido. No entanto, mas isto é a minha verdade e foi aquilo que me foi mostrado. Portanto, pode haver outras verdades que podem dizer a mesma coisa, mas eu vou-vos transmitir aquilo como me foi transmitido a mim. Então, este chakra braquial, que eu achava que seria um chakra exatamente igual como aos outros, vórtices e por aí fora, e que faria ali qualquer coisa a nível também físico. No entanto, durante este círculo foi-me dito que ele não é um verdadeiro chakra, ele é um transmutador energético. Ou seja, através do chakra cardíaco dos nossos animais, há a emissão de ondas eletromagnéticas, principalmente magnéticas, que é o elétrico é daqui da cabeça, mas principalmente magnéticas, que é através deste chakra que eles conversam connosco. Só que se fosse uma conversa, se viesse diretamente do chakra cardíaco deles para o nosso, como eu achava que era, por isso é que eu dizia sempre que era essência com essência, aquilo que eles me disseram é que, como eles vibram numa energia bem mais elevada, se isso acontecesse de chakra cardíaco para chakra cardíaco, duas uma. Ou nós não entenderíamos nada daquilo que eles estariam a falar, já não entendemos, mas ficaremos mesmo à nora, portanto não havia sequer compatibilidade possível, ou se houvesse algum tipo de compatibilidade, o nosso chakra cardíaco não aguentava essa energia que chegava. Então, nós poderíamos ficar mal também fisicamente e sentirmos isso. Então, aquilo que me mostraram de como é que eles comunicam connosco e como é que eles estão interligados connosco, humanos, sai então a energia através do chakra cardíaco deles, da comunicação, vai a esse transmutador, que é o tal chakra braquial, que vai dos dois lados, aqui não está, mas vai para os dois lados, bifurcado. Há uma transmutação dessa energia que sai para uma energia que seja legível para nós, através dos nossos centros e para o nosso corpo físico e emocional, mas no caso eles falam através das emoções. Então, como é que eles falam connosco? Portanto, há uma transmutação dessa energia, dessa linguagem, que seja elegível
tanto de nós para eles como deles para nós, ok? Isto é tanto deles para nós como de nós para eles, é exatamente igual. E então chega aqui e eles falam por duas vias. Portanto, essa energia vai de igual forma para o nosso terceiro olho, portanto, o nosso chakra do terceiro olho. Este chakra do terceiro olho, ele está conectado diretamente para a nossa pineal, que é a nossa antena divina, materializada. E temos aqui também o nosso sistema límbico, que é a formação das hormonas e é o cérebro emocional. Portanto, eles vão falar diretamente para as nossas emoções, por isso é que nós sentimos coisas logo, e ao mesmo tempo também comunicam com o nosso chakra raiz, que é o chakra que é aquele que nos aterra aqui na Terra, que é aquele chakra que é o mais primitivo, que vai às nossas questões mais primitivas, portanto, das nossas questões de sobrevivência, de nutrição, de abrigo, de pertença, de segurança. Portanto, quando nós temos este chakra alterado, refere-se a essas questões mais mundanas. E então eles falam connosco literalmente através deste transmutador, vão falar connosco, porque primeiro têm que nos aterrar, tipo, no aqui e agora, e vão-nos falar através das emoções. Aquilo que eu achei incrível, porque eu achava literalmente que era coração com coração, porque é lá que está a energia magnética do amor. Não é por acaso que qualquer ser vivo que chega aqui à Terra, a primeira célula a formar-se é a célula cardíaca e é a primeira coisa que começa a bater. E depois é que há a parte neurológica e por aí fora. Portanto, é através do coração que nós vimos para cá e é através do coração que nós vamos novamente para lá. Portanto, eu achava que era assim. Mas mostraram que é desta forma e de facto quando eles falam através das emoções, porque é aquilo mais primitivo que eles têm, porque eles não têm a vertente mental como nós, não é? Porque depois nós lá vamos nós para o nosso pré-frontal tentar racionalizar tudo aquilo que é formado no límbico e no reptiliano também, que é o cérebro primitivo. Mas basicamente chegamos aqui ao nosso pré-frontal do cérebro e começamos a tentar racionalizar, e muitas vezes nós não conseguimos porque há coisas que não são racionalizáveis e por isso é que nós ficamos sempre à nora e achamos que não é, mas a verdade é que nós temos outro tipo de antenas que nos ligam aqui e são aquelas que os nossos animais falam connosco. Então, esta é a via que eles comunicam connosco, ok? E esta via deve estar o mais saudável possível. Porquê? Porque também me mostraram, porque nós estávamos a trabalhar na altura a dor emocional, que é aquilo que eu vejo mais que existe, que é esta dependência emocional nossa deles, mas também muito deles para nós. E depois desenvencilhar disso já foi tema e temos coisas também mais para aprofundar aí. Mas a base das bases que me foi informado é que de facto essa dependência emocional começa a parte física também a deteriorar-se mais, a questão também de comportamental a deteriorar-se mais, quando este transmutador começa a ficar sujo. E como é que ele fica sujo? Fica sujo porque, como se dá a toda a hora esta comunicação, ele não consegue se autolimpar, então precisa de ajuda. Então
quando ele fica mais sujo, esta energia que sai do cardíaco deles precisa de sair. Então começa a sair literalmente, sem ir ao transmutador, começa a sair, a energia começa a fluir através do cardíaco diretamente. E isso, além de tudo o resto, drena muito os nossos animais, porque lá está a energia, a frequência a que eles estão é demasiado elevada para nós, e então há aquele desfazamento. Então, para eles poderem comunicar connosco, eles têm que baixar a energia. O que nós aprendemos aqui nesta tribo é como é que nós podemos nos elevar a nossa energia para que fiquemos aqui a meio caminho e que eles não tenham que baixar tanto, para que não tenham que falar connosco literalmente através das suas dores e das suas emoções e das suas alterações. Portanto, só alterarem um bocadinho e nós conseguimos também estar mais atentas a isso. Mas para também eles poderem fazer isso e nós também, porque lembrem-se, é sempre duas vias. Este transmutador precisa de ser limpo de vez em quando, porque senão sai diretamente do cardíaco deles e eles ficam literalmente muito drenados, e as questões que já vêm genéticas, epigenéticas, espirituais, o que seja, tudo aqui fica tudo muito mais, como é que eu ia dizer, bem mais agrestes, bem mais evidentes, porque às vezes poderia atenuar um bocadinho se esta comunicação fosse mais fácil e mais direta e mais concisa, se este transmutador estivesse limpo. Portanto, isto é a mesma coisa como no nosso frigorífico, não é? O motor, para funcionar bem, às vezes temos que ir lá limpar o pó, porque senão começa a gastar demasiada energia e até pode pifar. Basicamente, foi isso que eu entendi dessa metáfora. Volta e meia nós temos que vir aqui sacudir o pó, reconectar, recodificar, para que esta linguagem seja o mais clara possível, dentro da clareza energética e muita coisa que uma pessoa ainda não sabe, e esses trâmites. Então, esta é a explicação, esta é a importância. Por isso é que, a partir desse momento, todos os reikis, todas as comunicações que eu acedo a eles, ou eu vou e faço essa limpeza. No entanto, é necessário não só uma limpeza, mas aquilo que a espiritualidade e aquilo que os animais também pedem é que seja algo um bocadinho mais profundo. E daí eu ter criado a tal limpeza e transmutação deste chakra braquial. Tenho que analisar um nome específico, de 3 dias. Ou seja, nestes 3 dias que houver este tipo de limpeza, vai ser o primeiro dia literalmente de limpeza, o segundo dia para a recodificação dos códigos energéticos desse próprio chakra. Literalmente é como se estivéssemos a afinar, e o universo estivesse a afinar esse transmutador cada vez para uma linguagem mais fina, consoante a nossa linguagem também vai alterando energeticamente. Então, para haver essas legendas cada vez mais afinadas, para que a conversa seja o mais clara e mais bem entendida de ambas as partes. Portanto, fazemos isso no segundo dia, e no terceiro dia é apenas uma harmonização energética, porque já primeiro limpamos, recodificamos e depois é preciso harmonizar esse chakra com todos os outros, óbvio. Portanto, faço isso em 3 dias. E por isso é que há esta entrega, que não é um círculo, não é reiki, é apenas e exclusivamente dedicado a este chakra, a esta importância que eu vos falei,
e a eles, propriamente ditos. Portanto, eles não vão mostrar nada, não vão espelhar nada, é só chegar ali, limpar, recodificar, afinar aqui os pontos, é quase como irmos ao mecânico para afinar e mudança de óleo para que a coisa seja mais fluida e esta comunicação deles para convosco e de vocês para com eles seja o mais clara, o mais limpa possível, para que não haja grandes dúvidas, até porque há imensas dúvidas, não é? Quando chega a informação que é isso que nós estamos a aprender e é isso que nós vamos aprendendo nesta jornada da guardiã. Mas é muito importante esta limpeza destes 3 dias. Então, fica aqui este breve vídeo explicativo. Espero ter sido clara, que me possam entender. Este português foi aquilo que eu consegui expor e transmitir daquilo que chegou energeticamente e aquilo que me mostraram literalmente. Se surgirem dúvidas, não fiquem com elas, coloquem lá no nosso grupinho da nossa tribo, porque a vossa dúvida pode ser a dúvida da amiguinha do lado. E assim, não há dúvidas erradas nem certas, há aquelas que se surgem no coração, coloquem lá no nosso grupo e eu lá explicarei consoante aquilo que me vier, tá bem? Um beijinho, vamos falando.